Trabalho em equipe e empresa. O que é? Trabalhar bem este assunto no seu negócio é fundamental para conseguir alcançar grandes resultados, mas são poucos os profissionais e líderes que conseguem incentivar os membros da sua equipe do jeito certo, coerente e planejado. Por isso, vamos mostrar aqui o que é trabalho em equipe, toda a sua importância e como incentivá-lo em 13 dicas bem práticas, tudo de forma resumida e sem enrolação. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. Trabalho em equipe e empresa, o que é, toda a importância para qualquer tipo de negócio e 13 dicas bem práticas para incentivar o trabalho em equipe. Então vamos lá. 1. Trabalho em equipe e empresa, o que é? Trata-se da realização de tarefas ou atividades de maneira conjunta entre duas ou mais pessoas de um grupo ou equipe, de forma que as habilidades de cada pessoa complementem as das outras, unindo esforços para resolver determinados problemas ou alcançar resultados planejados e em comum para todos. Em outras palavras, sempre se baseando na colaboração. E o trabalho em equipe precisa ser bem trabalhado todos os dias para que a produtividade da empresa seja muito maior. Dessa forma, todos saem ganhando, já que a intenção é sempre um ajudar o outro para que assim todos conquistem seus objetivos em prol de todos, tanto da empresa, mas principalmente de cada pessoa da equipe ou do time. 2. Toda a importância do trabalho em equipe para todos os tipos de negócio. O trabalho em equipe faz com que os colaboradores e equipes tenham um relacionamento colaborativo, ou seja, todos os lados tentam ajudar e contribuir com as suas habilidades e conhecimentos para complementar o desempenho e a realização de tarefas. Dessa forma, a somatória de tudo isso faz com que cada pessoa envolvida sinta que o seu trabalho está sendo potencializado e otimizado, tudo em prol de um objetivo comum. Ao mesmo tempo, as pessoas terão a sensação de pertencimento, ou seja, sentem-se na parte do processo, acreditam que os seus esforços são realmente importantes e relevantes no trabalho como um todo. Em outras palavras, acreditam que exercem papel fundamental e se esforçarão para que os seus trabalhos sejam realizados da melhor forma possível para contribuir com os outros membros da equipe. E isso acaba motivando todos da equipe, já que cada pessoa valoriza o trabalho da outra, pois todos estão querendo contribuir e ajudar em todos os momentos. Como resultado, o trabalho em equipe faz com que os envolvidos trabalhem de maneira conjunta para encontrar soluções para todos os tipos de problemas ou situações. Isso incentiva bastante a criatividade e inovação, que são dois pilares muito importantes de serem trabalhados diariamente em todos os tipos de empresa, que desejam sempre alcançar ótimos resultados de maneira eficaz. Com isso, a produtividade geral aumenta, já que os processos são otimizados de forma que tudo ande conforme o planejado, de modo organizado, alinhada e conjunta, tanto individualmente quanto, principalmente, coletivamente. Dessa maneira, as tomadas de decisões podem ser feitas de maneira conjunta também, já que diferentes pontos de vista serão compartilhados, ou seja, uma pessoa pode ajudar a outra na hora que precisar tomar decisão. Assim, as decisões podem ser mais assertivas, embasadas e coerentes. E no final, os resultados serão alcançados de forma mais natural e com maior frequência, já que todos da equipe estão trabalhando em prol de objetivos comuns, sempre caminhando para a mesma direção. Sob o mesmo ponto de vista, todos acabam aprendendo bastante, ou seja, existe a troca de conhecimento em todos os momentos entre os envolvidos. Como dissemos anteriormente, cada pessoa colabora com seu conhecimento, esforço e comprometimento, e cada pessoa consegue aprender muito com essa troca de informações e experiência, e o mesmo vale para a empresa, na qual pode monitorar e entender o que deu certo ou errado, para aprimorar para as próximas tarefas. 3. 13 dicas bem práticas para incentivar o trabalho em equipe. 1. Incentive o autoconhecimento. Fazer com que cada pessoa da equipe trabalhe o seu autoconhecimento é muito importante. Basicamente, é o conhecimento que uma pessoa tem a respeito dela mesma. Desse modo, saber suas qualidades, desejos, ambições, limitações, fraquezas, comportamentos, enfim. Em outras palavras, é a consciência de que temos de nós mesmos. Ou seja, é conhecer a si mesmo, é o ato de olhar para você mesmo ou mesma. Por isso, caso queira se aprofundar sobre este assunto, recomendamos muito assistir nosso vídeo prático sobre o autoconhecimento.
Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Defina bem o papel de cada profissional. Cada pessoa envolvida precisa entender bem qual é o seu papel ou função, seja na realização de tarefas, do seu cargo ou enfim. Isso é muito importante porque muitos acabam confundindo suas responsabilidades pela falta de clareza ou definição do que se espera de cada pessoa. E às vezes, mesmo que sem querer, os profissionais acabam invadindo o espaço dos outros na intenção de ajudar ou resolver alguma questão, por exemplo. Quando os papéis são bem definidos e deixados bem claros, as chances de gerar confusões são bem menores. 3. Trabalhe a boa comunicação. Tenha uma comunicação clara e eficiente. Deixe muito claro todas as mensagens que deseja transmitir para a sua equipe. Certifique-se que tudo ficou muito claro para todos os envolvidos. Dessa maneira, utilize uma linguagem, entonação, cadência e estilo que o seu público está mais acostumado. Assim, sua mensagem será entendida de forma mais rápida. Da mesma forma, incentive o diálogo e faça com que todos os envolvidos foquem e trabalhem sempre uma boa comunicação. 4. Treinamento. Do mesmo modo, preparar sua equipe é essencial para que ela consiga realizar um bom trabalho. Por isso, treine e prepare todos os integrantes do seu time. Trabalhe o desenvolvimento pessoal de cada um da melhor maneira possível. Dessa forma, eles estarão capacitados e preparados para realizar as tarefas necessárias para atingir as metas. Ao mesmo tempo, fazendo isso, você mostrará sua preocupação em deixar todos capacitados para cumprir com suas responsabilidades. Sua equipe entenderá que eles estão recebendo atenção e sendo valorizados pela empresa. 5. Trabalhe a empatia. Faça com que ela esteja presente sempre. Em poucas palavras, empatia é a capacidade de conseguirmos sentir o que uma outra pessoa sente, caso estivéssemos na mesma situação vivenciada por ela. Assim é possível colocar no lugar da outra pessoa para conseguir entender os pontos de vista dela também. Como resultado, o sentimento de confiança mútua será criado. Isso é fundamental para que o relacionamento interpessoal funcione muito bem. 6. Inteligência emocional. Em alguns casos, as pessoas poderão reagir de uma forma que você não tenha esperado, como por exemplo, de maneira agressiva ou até indiferente. Quando isso acontecer, não responda ou reaja da mesma forma. Mantenha calma e postura e saiba que você consegue controlar apenas seus próprios sentimentos e comportamentos. Assim, quando continuar mantendo o respeito e não violar os direitos da outra pessoa, você ainda tem o direito de defender o seu posicionamento. Caso contrário, haverá muito desentendimentos e conflitos, o que será bastante negativo e não agregará nada a seu favor. Por isso, é muito importante todos da equipe trabalhar a inteligência emocional de cada um, que basicamente é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nossos relacionamentos. Trata-se da habilidade de saber lidar com as nossas próprias emoções e sentimentos, e assim gerir bem nossos relacionamentos. 7. Respeito sempre. Tenha respeito por todas as diferenças e opiniões que possam existir, como valores, crenças, visões, entre outros. Ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas poderão ter uma postura ou opinião contrária à sua. Logo, nestes momentos é preciso ter tolerância, compostura e respeito a essas possíveis diferenças, sempre respeitando e valorizando a diversidade. Lembre-se que essas situações podem nos ensinar muito também, por isso é importante pontuar e deixar bem claro isso sempre para todos da equipe. 8. Incentive a proatividade. Basicamente, proatividade é a capacidade que uma pessoa tem de resolver problemas de maneira autônoma e também antecipada, sempre pensando no agora e futuro. Ou seja, uma pessoa proativa é capaz de analisar os processos como um todo e encontrar maneiras de melhorá-los, mesmo que ninguém tenha pedido ou mostrado os caminhos. Em outras palavras, esse tipo de pessoa consegue se antecipar e trabalhar para conseguir melhorias antes que alguém peça, tudo para agregar valor, e assim ajudar as outras pessoas, seja diretamente ou indiretamente também, sempre observando bastante os cenários e situações, planejando-se bastante e tomando iniciativa. E para um trabalho em equipe funcionar bem, a produtividade é bastante valiosa. 9. Bom ambiente de trabalho. Dê toda a estrutura e recursos necessários para realizar o trabalho esperado. Além disso, promova um espaço de trabalho saudável e otimista. Trabalhe para criar e manter um ambiente harmônico, com energias positivas e sem tensões.
Tenha em mente que, quando as pessoas estão em um ambiente com energia positiva alta, o trabalho flui muito melhor. Da mesma forma, incentive o compartilhamento de ideias entre as pessoas. Além disso, esteja disponível quando os integrantes da sua equipe precisarem da sua ajuda ou tirarem alguma dúvida. Seja solícito ou solícita sempre. E uma ferramenta que pode te ajudar muito nisso aqui é a gestão de pessoas, que mostra como trabalhar bem o envolvimento de cada pessoa da sua equipe. Isso é um papel muito importante de qualquer tipo de gestor ou gestora. Por isso, se quiser saber como trabalhar bem este assunto, assista nosso vídeo que explica esse trabalho. Para isso, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 10. Escuta ativa. Em suma, escuta ativa é uma técnica que ajuda a construir e manter um diálogo ou conversa eficiente, no qual o ouvinte consegue entender, interpretar e assimilar toda a mensagem que é transmitida pelo interlocutor, tudo de forma clara e sincera. Isso é muito importante para construir e manter um bom relacionamento interpessoal no seu trabalho, seja em uma reunião, almoço, conversa informal ou até no cotidiano em geral mesmo. 11. Feedback. Basicamente, feedback é uma resposta a um estímulo como uma forma de avaliação, ou seja, tem como objetivo avaliar e opinar sobre a realização de uma tarefa, por exemplo. E dessa maneira, não foca apenas no resultado, mas sim no desempenho, pontuando-se os pontos positivos e negativos sobre o que foi feito. Porém, sempre com o intuito de tirar lições para as próximas tarefas ou ações, tanto continuando trabalhando as coisas que deram certo, quanto encontrar pontos que precisam ser melhorados também. Logo, forneça feedback para sua equipe, valorize pontos positivos do que foi feito, ao mesmo tempo, aponte o que pode ser melhorado também. No entanto, faça isso com muita atenção, e não de forma aleatória ou impulsiva. 12. Flexibilidade. Ter uma mente flexível é muito importante também, porque as coisas inesperadas acontecerão nas nossas vidas, inclusive até de forma constante. Por isso, a flexibilidade irá ajudar para conseguir se adaptar e se preparar para cada situação da melhor forma possível. Ela será bem importante para não nos abalarmos a qualquer tipo de imprevistos. Inclusive, ela pode ser bastante importante em diversos tipos de situações, trazendo grandes benefícios e melhorias também. Por isso, incentive sempre a flexibilidade em todos os envolvidos. 13. Cultura organizacional. Ainda, é muito importante fazer com que todos os colaboradores conheçam bem a cultura organizacional da sua empresa, que basicamente representa os valores da empresa para todas as pessoas que fazem parte dela. Em outras palavras, é a manifestação dos valores de uma empresa. Ou seja, ela é o reflexo da ética, valores e moral que a empresa possui. É ela que guiará as decisões e preparará a empresa para o futuro, e assim orienta de forma natural os caminhos a serem seguidos. A cultura organizacional se relaciona àquilo que os colaboradores consideram importante e aplicam no seu cotidiano de maneira geral. E um dos principais objetivos da cultura organizacional é fazer com que o ambiente de trabalho seja propício e agradável. Viu como o trabalho em equipe faz toda a diferença em todos os tipos de negócio? Com certeza pode até se tornar uma vantagem competitiva da sua empresa, pode acreditar. Mas as dicas que falamos aqui não são as únicas. Então, se conhecer alguma outra que não falamos, escreva aqui nos comentários e compartilhe com a gente. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, trabalho em equipe e empresa o que é, toda essa importância para qualquer tipo de negócio e 13 dicas bem práticas para incentivar o trabalho em equipe. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.